Boa tarde a todos. É com alegria, mais uma vez, que aqui estou junto com vocês para o estudo da tarde. E eu espero trazer para vocês algumas reflexões e também palavras, de consolo, de esperança, mas principalmente palavras que reforcem a nossa vontade, o nosso desejo de a cada dia sermos melhores. E o nosso assunto na tarde de hoje se trata, como foi dito por Sônia, endireitai os caminhos. Então vamos refletir sobre isso. O que significa endireitar os caminhos? Os caminhos são as nossas trajetórias pessoais. Não é a trajetória aqui de cada um. Cada um traça um roteiro. E, acima disso, há um roteiro, há um caminho que foi traçado lá atrás por Deus, quando Ele nos criou e nos disse que fôssemos a sua imagem e semelhança. Então, aí estava traçado um roteiro coletivo para os seus filhos bem-amados, que somos nós. Mas nós resolvemos pegar um atalho, não é? Como Sônia estava falando, nós resolvemos escrever o nosso próprio roteiro, o nosso próprio caminho. E é isso que a gente vai ver na tarde de hoje. E está na Bíblia, para a gente ver a importância, como é enfatizado, pelo menos em 3 partes da Bíblia eu encontrei essa advertência de endireitar os caminhos, de seguirmos pelo caminho do Evangelho de Jesus. No primeiro foi o seguinte, foi em Isaías 40, capítulo 40, versículos 3 a 5. Quando Isaías, que era um profeta, ele já previu que no futuro viria João Batista, que iria justamente preparar o caminho, ou seja, o caminho no sentido de ser os corações dos homens, para que quando Jesus iniciasse o seu apostolado, esses corações estivessem prontos para receber essas sementes que Jesus iria espalhar no coração de cada um, com o objetivo de quê? De implantar no coração dos homens o reino de Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, que o reino de Deus seria um local circunscrito, mas na realidade não é. E Jesus explica isso bem direitinho. Não é que o reino de Deus deve ser implantado no coração de cada ser humano. E João Batista viria antes dele, com essa missão. Então Isaías diz assim: eis que envio à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho, voz de quem clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará a toda a carne, pois a boca do Senhor o disse. Então, aqui Isaías faz essa previsão, de que João viria já com essa missão. E como ele diz aqui, lugares escabrosos, montes e outeiros, ou seja, tudo que houvesse, que fosse contra as leis de Deus, através do Evangelho de Jesus, daquilo que ele iria trazer para nós como exemplos e com seu amor, e isso ia ser aplanado, isso seria corrigido, mesmo que ainda houvesse resistência, como de fato houve. E nós vamos encontrar depois em Jó essa confirmação, quando João, já no cumprimento da sua missão, alguns soldados vêm ao encalço dele, porque Salomé queria a cabeça dele, porque ele ia de encontro aos interesses da época, e os soldados, ao se aproximarem dele, perguntam: quem és tu? Aí ele responde: eu não sou o Cristo. Quem és então? Tu és Elias? Não sou. Tu és o profeta? Não. Quem és, afinal? Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho para o Senhor, conforme disse
o profeta Isaías. Então, aquela previsão que Isaías havia feito, não é, há um bom tempo atrás, então João confirma que ele veio com essa missão de endireitar os caminhos, quer dizer, tudo que estava tortuoso, tudo que estava fora do lugar, não é, era a missão dele fazer com que aquele caminho ficasse aplanado, ficasse mais reto, para que Jesus pudesse, não é, lançar as suas sementes. E depois nós vamos encontrar em Provérbios, capítulo 3, versículos 3 e 5 a 6, quando diz assim: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes, ou seja, não confies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Ou seja, mais uma vez aqui fala dessa questão de endireitar os caminhos. Então, se a gente observar bem, a gente vai ver que Isaías profetizou lá atrás da necessidade de endireitar os caminhos. João vem com essa missão de aplanar os caminhos, e depois nós vamos ver aqui em Provérbios, né, quando ele nos exorta a confiar em Deus, não é? A confiar nos seus ensinamentos, porque dessa forma é que a gente teria os instrumentos e a capacidade de endireitar os nossos caminhos. Seguindo adiante, nós podemos, se a gente parar um pouquinho para refletir, a gente vai ver qual é a nossa condição como seres humanos. Não só a nível material, mas também a nível espiritual. Somos todos seres imortais. Independente da crença que tenhamos, sejamos espíritas, evangélicos, católicos, a gente sabe que Jesus, quando ele não é, desencarnou, quando ele morreu, como preferirem, ele veio dar o testemunho, se mostrando a Maria Madalena, depois a sua mãe, aos discípulos, a respeito da imortalidade da alma. Quando ele se apresenta, ele se faz tangível, quando ele se faz visto, não é? Não só para Maria Madalena, mas para todos os seus discípulos e para várias pessoas, para não deixar dúvida a respeito da imortalidade da alma. Então, partindo, não é, dessa premissa, todos nós somos seres imortais. Então, a nossa vida tem que ser planejada nessas duas esferas, né, a material e a espiritual. Porque uma vez que só é o corpo, não é, que aqui fica na terra, como diz, do pó viemos e ao pó retornaremos, mas o nosso espírito está além de tudo isso. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Por quê? Porque quando a gente cria essa consciência, a gente começa a perceber que as nossas atitudes, que o nosso comportamento podem ter consequências das quais vai nos trazer, não só a médio ou a longo prazo, a necessidade de uma reparação. Ao passo que, se a gente procura, ao invés de se manter muitas vezes, não é, em determinadas situações de erro, a gente procura ir se corrigindo, ao invés de a gente plantar espinhos, a gente começa a plantar flores, então a gente vai vendo, né, que, como espíritos imortais, a nossa trajetória será muito mais fácil e muito mais feliz. E Paulo, em Efésios, ele nos faz uma exortação muito interessante, quando ele nos diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Aqui, quando ele fala, desperta tu que dormes, não é do sono do corpo, mas é do sono da alma. Porque no momento em que nós escolhemos, né, nos apartarmos daquele roteiro de luz, não é, que Deus tinha planejado para cada um de nós, de sermos a sua imagem e semelhança, e resolvemos traçar o nosso próprio roteiro por nossa própria conta, então nós adormecemos a nossa alma. Nós nos afastamos de Deus deliberadamente. Então, nós nos tornamos, ao invés de sermos os seus filhos diletos e continuarmos cultivando
o que ele tinha trazido para nós, as suas leis divinas que se encontram em nossa consciência, nós nos tornamos, não é, filhos de Caim. Então, nós começamos a herdar, do ponto de vista da matéria, nós nos tornamos filhos de Caim. O que é ser filho de Caim? Nós optamos por assassinar os nossos irmãos, por viver sempre vendo apenas os nossos próprios interesses em detrimento do outro. Optamos muitas vezes não respeitar o outro. E assim foram aflorando, não é? A inveja, o ciúme, o orgulho, o egocentrismo, o assassinato e todo tipo de vício, não só da alma, mas como também do corpo. E tem aqui um texto muito interessante que eu acredito que cada um de nós, em alguma medida, talvez iremos nos reconhecer, que é desse livrinho aqui, No Mundo de Chico Xavier. E é bem interessante, porque diz assim, confrontos. Tristeza oculta no peito tem a mania do cupim, que quando surge na casa, o telhado está no fim. Ciúme, Deus me perdoe, parece em qualquer feição, como jararaca enroscada por dentro do coração. Orgulho, lembra o coqueiro, que mais alto põe o cacho, um dia o raio aparece e o coqueiro vem abaixo. Vaidade, recorda a rã, que não vê a própria face e pensa que o mundo inteiro é a lagoa onde ela nasce. Mentira, é igual ao macaco, que come no pé de amora, corpo escondido na rama, deitada a cauda de fora. Melindre parece a larva que cresce sem rebuliço e acaba matando a rosa sem que a rosa se dê por conta disso. Maledicência relembra um papagaio invulgar, que vive tanto mais preso quanto mais sabe falar. Apego desenfreado é igual à era em ação, que aos poucos abraça o muro e atira o muro no chão. Cobiça, se bem comparo, é assim como um poço fundo que cabe de ponta a ponta toda a miséria do mundo. Então, veja só, esse foi o caminho que escolhemos. De cobiça, não é? De vaidade, de soberba, de melindre, de maledicência. Esse foi o nosso caminho escolhido. Cada um, em alguma medida, escolheu um desses atalhos e nele ficou. E agora é chegado o momento em que somos novamente convidados, exortados, não é? A despertarmos, a acordarmos a nossa alma, o nosso eu, saber quem somos, para onde queremos ir. E desta vez, não mais olvidar os conselhos e ensinamentos de Jesus. Porque aquele que ainda assim o fizer, infelizmente, não é? Aqui no nosso futuro planeta de regeneração, ele terá que ir para um outro lugar, onde esteja em sintonia, não é, com a sua condição espiritual e mental. Então, por isso que somos exortados a endireitar os nossos caminhos. E nós vamos ver num livro também, deixa eu ver aqui, livro Boa Nova, que nos conta uma história bastante interessante, de Jesus e um dos seus discípulos, Tiago. Jesus, ele é sabido que ele tinha o poder, não é, de afastar aqueles espíritos malfazejos que às vezes tomavam conta de algumas pessoas. Então, muitos vieram à sua presença dessa maneira. E ele, através, não é, da sua autoridade espiritual, porque não era uma autoridade como a nossa, não é? A nossa autoridade temporal, a que a gente está acostumado a conhecer, mas era uma autoridade realmente de um espírito puro. Então, ele conseguia fazer com que aqueles espíritos malfazejos se afastassem daquelas pessoas. E das coisas que ele fazia,
era o que mais impressionava os seus discípulos. E Tiago, em especial, toda vez que ele via, né, uma dessas sessões que Jesus tinha com uma dessas pessoas, ele ficava assim, bastante impressionado. E Jesus faz uma pequena viagem e Tiago fica onde eles estavam anteriormente. E vem uma dessas pessoas e procura Tiago para que ele, né, espantasse, digamos assim, entre aspas, esse espírito malfazejo. E Tiago, por mais que tivesse tentado, por mais que tivesse exortado ou feito oração, não deu certo. Aquela pessoa voltou do jeito que estava, não é? Obsediado com aqueles conflitos nas quais ela se encontrava. Na noite seguinte, quando Jesus já havia retornado, aí aquela pessoa novamente procura e Jesus consegue fazer com que aquele espírito que estava atormentando aquela pessoa, ele se afaste, devido à sua autoridade moral. Então, depois, quando eles conversavam reservadamente, Tiago pergunta a ele por que ele não delegava, né, automaticamente passar esses poderes para ele e para os outros discípulos, para que eles pudessem, na ausência dele, também conseguir tirar essas pessoas desse tormento, dessas aflições, quando elas estivessem, né, endemoniadas, que era como eles chamavam na época, mas hoje nós sabemos que era uma questão de obsessão. E ele pergunta a Tiago, diz, Tiago, como é que você vai querer, não é, que esses espíritos que são necessitados e que são nossos irmãos. Aí ele pergunta a Jesus, e eles são nossos irmãos, mestre? São, porque eles fazem parte da criação. Hoje, eles estão nessa situação, não é? Eles se praticam o mal, eles vivem nesse ambiente do mal, não é? Eles se refastelam no mal, mas algum dia, Tiago, eles irão despertar, porque eles são filhos de Deus. E assim como você e todos que aqui estão, todos estão destinados à perfeição, todos estão destinados ao amor de Deus. Ele disse, então, como fazemos, mestre? Ele disse, olhe para você mesmo, veja o que ainda tem dentro de você, que precisa ser melhorado, que precisa ser trabalhado. Como você quer que um espírito malfazejo se afaste de alguém, se você ainda traz dentro de si, às vezes, a inveja, a maldade, a falta de amor? Não há como, Tiago. Aí ele diz, então, como a gente pode fazer, mestre? Primeiro, Tiago, é necessário que você implante no seu coração o reino de Deus. Que você se desfaça, que você se liberte ainda das suas falhas, que você se liberte ainda dos seus apegos, do seu orgulho, da sua falta de amor ao próximo, para que você realmente, o seu coração fique purificado, né, para que o seu coração realmente tenha amor e não venha com o desejo de simplesmente afastar aquele espírito, mas que tenha o desejo também de esclarecê-lo, de tratá-lo com amor, para que ele, sentindo a autoridade do amor, ele se comova e ele resolva deixar aquela vingança, aquela pessoa que ele está perturbando de lado. E ele diz mais. E muitas vezes aquele espírito atormentado ou malfazejo que ali se afasta, ele começa a procurar outras pairagens. Mas se não encontra, ele retorna. Então ele vê a casa que nós dizemos aqui é a pessoa em si, adornada, limpa. Então ele vai, traz outros com ele e lá faz morada. Se não houvermos edificado as nossas defesas. Como assim? Se nós não somos vigilantes, não é? Não adianta, porque às vezes a gente tem essa impressão, não é? Principalmente às vezes quem está passando por essa situação. Então a gente quer simplesmente se livrar.
Mas a gente não entende que muitas das brechas, muitos desses espíritos que se sintonizam conosco, é pela nossa invigilância, é pela nossa imprevidência, pelo nosso comportamento equivocado. Porque ainda insistimos em andar pelos atalhos, ao invés de endireitarmos os nossos caminhos. Aí Jesus diz mais: se ele volta e encontra uma edificação, então ele vai chegar e vai embora. Então, por isso que Jesus falava da importância, não é, de trazermos para o nosso coração o reino de Deus, de vigiarmos, de orarmos, de procurarmos andarmos no bem. Aí nós podemos perguntar assim: mas todas essas coisas que a gente viu aqui nessas quadrinhas, a gente não consegue mudar do dia para a noite. É fato. E seria até falso. Porque quem quer construir a casa sobre a rocha faz como? Ela vai tijolo por tijolo, pedra por pedra. Ela vai assentando ali devagarinho. Às vezes coloca uma, aí cai. Aí ela vai, apanha, bota de novo. Assim somos nós. Nós temos que ir paulatinamente, devagarinho, construindo, não é, essa casa espiritual que é a nossa casa, que é a casa onde sempre iremos habitar, independente da nossa condição, sermos ricos, sermos pobres, brancos, pretos, estarmos aqui no planeta Terra ou em qualquer outro planeta. A nossa casa é sempre a nossa individualidade, é a nossa consciência, é onde realmente cada um de nós habita. E é lá que a gente deve construir, tijolo por tijolo, justamente, e endireitar esses caminhos. Se eu sou muito ciumento, se eu vivo nesse atalho do ciúme, então vamos tentar sair dele. Vamos tentar fazer um esforço, cada dia um pouquinho, cada dia tentando resistir, tentando se trabalhar, a fim de que possa vencer e sair daquele atalho e voltar para o caminho onde eu me sinta confiante, onde eu sinta que eu amo e sou amado, e que eu não precise mais viver com esse fantasma do ciúme. Da mesma forma, a maledicência, o orgulho, a vaidade, o egoísmo e todas essas coisas que, em alguma medida, todos nós trazemos. E não devemos ficar com aquela meia-culpa. Ah, eu sou culpado, eu não tenho jeito. Não. Todos nós temos, sim, como recomeçar. Não interessa o que fizemos no passado. É como tem uma música que diz: não interessa o que você fez ou deixou de fazer. Mas isso é um mistério de Deus com você. A sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Não é? Isso é um mistério de Deus com você. E a marca de Jesus, a marca de Deus, está em cada um de nós. E mesmo que às vezes ela esteja soterrada pelos nossos vícios, pelo nosso egoísmo e por tantas outras doenças da nossa alma, mas ainda continua lá. A marca de Deus está lá. A assinatura de Deus está lá. E em algum momento nós seremos capazes de tirar os nossos entulhos morais, os nossos entulhos emocionais, os nossos entulhos viciosos e conseguirmos fazer com que essa marca cada vez mais ela apareça dentro de nós, até que, em definitivo, ela seja a única coisa que nos guie. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que a gente acorde, que a gente desperte para essa nova situação. E, às vezes, a gente pensa assim, que isso começa em grandes esferas. Não. Isso começa nas esferas pequenas, no nosso cotidiano. Vou dar aqui um exemplo bem prático. Me permitam contar algo que aconteceu e que acredito que talvez aconteça com muitos aqui, principalmente quem mora em prédio. Não é? Eu moro num prédio onde várias pessoas
não é? Tem os chamados hoje pets, o cachorro ou gato. E lá, pela convenção, cachorro não pode andar nas áreas comuns sem que esteja na coleira. Mas, ainda assim, algumas pessoas insistem e vêm com aquela conversa, que me perdoem, eu acho o fim. Quando diz, não, ele é mansinho, não morde. Ele é mansinho, não morde para o dono, para quem ele conhece, porque tenhamos a consciência, é um animal. E a gente nunca pode prever as suas reações. Nós não prevemos as nossas reações. Não é isso? E aconteceu que, apesar da convenção que existe, das várias advertências que houveram, porque aconteceram algumas situações, um dia, quando eu estava embaixo, eu ia entregar uns doces, alguém que tem um cachorro lá, soltou, ele veio pelas escadas, quando eu vi, ele estava em cima de mim. E eu tive um susto enorme, quase derrubo os doces, e a pessoa para quem eu entregar os doces ia ficar sem eles. Então, naquele momento, assim, eu fiquei indignada com aquela situação, confesso. E me dirigi, falei com a síndica e pedi que ela falasse com a pessoa, mas de uma forma legal, tranquila, porque eu não queria que fosse criado nenhum transtorno. E essa pessoa ficou bastante chateada comigo. E eu expliquei a ela que eu tinha medo de cachorro, porque eu tive uma situação em que eu fui atacada e que cheguei a ir para o hospital. Então, realmente, que ela compreendesse que não era uma questão porque era o cachorro dela, porque era ela, não era nada pessoal. E já que existia uma convenção, que essa convenção fosse respeitada, porque do mesmo jeito que fui eu, se fosse uma criança que se assustasse, e o cachorro se assustasse e mordesse aquela criança. Então, às vezes, a gente faz as coisas e não mensura, mesmo que a gente não tenha a intenção de causar o mal ou de prejudicar outra pessoa, não é? Mas, às vezes, a gente, sem querer, acaba fazendo. Por isso é importante que a gente reflita, que a gente se lembre que ao nosso lado há o outro, ao nosso semelhante, com as suas particularidades, com a sua maneira de viver, de ser, com as suas coisas boas, com as suas coisas que não são tão boas, mas o mais necessário é que haja o quê? O respeito. E que é algo que hoje anda uma palavrinha, né, tão esquecida. Respeito. Ninguém respeita a opinião do outro, todos temos que pensar em bloco, todos temos que agir em bloco. Se você destoa da maioria, você é rechaçado, você é xingado, você é mal falado, você, como se diz hoje, é cancelado. Então, vamos refletir sobre isso, porque é uma maneira de endireitarmos os nossos caminhos. É através do respeito ao outro. É importante que a gente siga por esse caminho, porque através do respeito nasce a amizade. Da amizade nasce a fraternidade. Da fraternidade vem o amor. Então, ninguém começa logo amando a todos indistintamente, porque isso seria pular degraus. Mas a gente já tem a condição de começar respeitando. Então, esse é o primeiro passo para que a gente saia dos nossos atalhos e a gente comece num caminho reto, num caminho do bem. É através do respeito, com todos, indistintamente. Porque a partir do se eu tenho respeito ao outro, então também faço com que ele também passe a me respeitar. Ou até que ele não faça. Mas isso não implica que eu deva sair do meu caminho. Se eu estou certa, se eu estou no caminho que é correto, é nele que eu devo continuar. Em algum momento, aquele meu exemplo vai inspirar alguém. Em algum momento, aquelas sementes que eu estou lançando, elas irão florir. Então, é importante que a gente persevere, que a gente se determine nesse caminho do bem e do amor e dos ensinamentos de Jesus. E nós vamos ver em Provérbios, não é, como nos exorta, como fazer, como endireitar esse caminho. E diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração
guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. E não é assim. Quando a gente está com a nossa consciência tranquila, quando a gente sabe que fez tudo o que podia ter feito naquele dia em relação a nós mesmos e aos outros, quando a gente vai deitar, a gente chega àquele sono leve, tranquilo, pacífico, de quem sabe que não desejou mal, né, não fez nada naquele dia que prejudicasse a ninguém, não falou mal do vizinho, não é, se concentrou apenas nos seus trabalhos do dia, na sua família, em descansar, em fazer os seus afazeres normais. Não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Então, quantas vezes a gente tem a capacidade de ajudar alguém e a gente, por alguma razão, seja preguiça, seja má vontade, ou porque a gente não gosta tanto daquela pessoa, e a gente não faz. Não digas a teu próximo, vai e volta amanhã, que tu darei se já o tens contigo. É uma história que tem bastante conhecida, acho que a maioria de vocês aqui conhece, né, de uma senhora, duas senhoras muito ricas que foram ao teatro, né, e na porta, na escadaria do teatro, havia um homem tiritando de frio. E elas entraram, assistiram o espetáculo, e ao ver que ele ainda se encontrava naquela situação, ela disse, amanhã eu mando o meu cocheiro aqui voltar e trazer um agasalho para ele. E vão embora. Só que, no outro dia, quando o cocheiro se dirige para aquela escadaria onde aquele mendigo estava, houve um monte de gente assim em volta e ele se perguntou o que aconteceu. Aí foi dito a ele que aquele mendigo que dormia na escadaria ali do teatro havia morrido de frio. Então, veja só, se uma pessoa nos pede ajuda, e naquele momento nós temos a condição de fazê-lo, nós já temos em mão aquilo que ela precisa, por que não fazê-lo? O que é que nos leva a deixarmos para depois? Se a gente tem fome, a gente deixa... Eu estou com fome agora. Eu vou deixar para comer amanhã de manhã? Eu estou suja, estou agoniada. Eu vou deixar para tomar um banho daqui a uma semana? Não, né? Então, da mesma forma, é o outro. A dor que bate nele, a dor que bate em mim, é a dor também que bate nele. A fome que corrói o estômago do outro é a mesma quando eu sinto. A falta de amor, que às vezes eu me queixo, é a mesma que o outro sente. Só que a gente criou uma teoria da separatividade de que o que eu faço, o que eu sinto, é totalmente distinto do outro. É como se o outro fosse algo assim, um alienígena, como a gente costuma dizer. E a gente não compreende que a minha dor, a minha necessidade é a do outro. Então, se eu tenho a possibilidade de hoje, de agora, dar um prato de comida a quem me pede, vamos fazê-lo. Se chega alguém e bate à minha porta, está chorando, quer ser ouvido, quer conversar, e eu tenho a condição de fazê-lo, vamos sentar, vamos ter a caridade de ouvir aquela pessoa, de acolher, porque muitas vezes a pessoa só quer poder falar. Ela sabe que você não tem a condição de resolver o problema dela, mas ela só quer poder falar. Ela só quer poder ser escutada. Ela quer poder ser vista. E hoje acontece muito, né, as pessoas invisíveis. Né? Na nossa sociedade existe uma grande parcela de pessoas invisíveis.
a quem a gente não dá um bom dia, uma boa tarde, a gente não pergunta como vai, simplesmente a gente passa, ignora completamente. Como fazer isso? Por que fazemos isso? Será que já não está na hora da gente se perguntar? E às vezes a gente pode dizer assim, mas se eu dou um bom dia, a pessoa não responde. Problema dela. Eu pergunto se ela está bem, ela não responde. Mas eu fiz o meu papel. Eu fiz com que ela sentisse que ela está sendo vista. Ainda que eu não a conheça, ainda que nós não tenhamos um laço de amizade, mas ela vai saber que ela existe para mim e para os outros. E isso, às vezes, por incrível que pareça, faz toda a diferença. Às vezes, uma palavra, um sorriso que você dá ao outro, de forma sincera, com o coração, faz com que ele tenha esperança. Faz com que ele diga, não, ainda há bondade neste mundo. E há uma história muito linda de uma criança que vivia pelas portas pedindo um pedaço de pão, alguma comida, às vezes alguma roupa. E, certa feita, ela bateu numa casa, que a senhora estava aguando as plantas. A senhora, por favor, tem um pedacinho de pão velho, qualquer coisa serve. Aí disse, não, meu filho, não vou lhe dar pão velho, não. Eu tenho pão novo, vou buscar para lhe dar. Disse, não, precisa não, pode ser pão velho. Aí ela olha para ele e diz, meu filho, qual a sua idade? Aí disse, eu tenho 10 anos. E você mora onde? A senhora não conhece, não, é lá para fora da cidade, os arredores da cidade. Se você tem irmãos, tenho. E onde está sua mãe? Se ela está doente. Ela, de vez em quando, ela lava a roupa para ganhar algum dinheiro, mas agora ela está doente, e aí eu e outros irmãos, a gente sai pedindo. E ela tem o quê? Não sei não. Mas aí ela só não tem não. E ela começou, poxa, e você estuda? Disse, não, estudo não. Minha mãe não pode botar a gente na escola, não. Aí ela olhou para o pezinho do menino, os pezinhos descalços. Aí disse, você tem uma sandália? Disse, tenho não. E começou, conversando naquela tensão, até que ela disse, olha, aguarde um pouquinho, eu vou pegar o pão e eu tenho aqui um chinelinho para você e mais algumas coisinhas. Aí ele disse, precisa não, não precisa não. Eu disse, por quê? Porque tudo que eu queria a senhora já me deu. Eu disse, como assim? A senhora conversou comigo, a senhora me deu atenção, coisa que ninguém nunca faz. As pessoas dizem logo, sai daqui, moleque, sai daqui, preguiçoso. E a senhora não. E ela ficou tão comovida, né, com a simplicidade, com a singeleza daquele menino, que ela o abraçou, foi lá dentro, pegou os mantimentos que podia dar, um chinelinho, deu um dinheirinho a ele e ele foi embora. Então, isso é algo corrente na nossa vida. Isso não acontece só nessa história. Acontece na nossa vida real. Por isso que é importante, se a gente tem a possibilidade de ajudar, ajudemos. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez mal nenhum. Não tenha inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Então, nós vivemos hoje num mundo de muita violência, né? Mas muitas vezes a gente não percebe que essa violência é exaltada por nós. Quando alguém faz um revide, não é, faz um ato violento, mas ele fez muito bem. Quantos de nós não foi criado, fomos ensinados, educados a dizer assim, olha, não leve desaforo para casa. Se alguém dá em você, você chegar em casa apanhado, você vai apanhar de novo. É ou não é?
Então, com isso, não é essas palavras, que não é de maldade, não estou aqui julgando a ninguém, porque minha mãe me dizia isso. Mas com isso, a gente, sem querer, a gente está ali, alimentando, porque a violência não começa numa facada, num tiro, nas guerras. A violência começa dentro de cada um de nós, nesses pequenos revides. Bateu, levou. Fez comigo, faço também. Disse um, eu digo 3. Então, isso não para. A única coisa que é capaz de parar essas violências, né, que começam pequenas e vão se ampliando, é justamente o nosso comportamento contrário. Não é que a gente não vá se defender, porque Jesus dizia, nos é lícito nos defendermos. Mas a gente não pode apenas se defender revidando o mal. A gente pode se blindar. Não é? A gente pode dar outras respostas, tenho certeza. Então, cada vez mais, se a gente busca nessas pequenas atitudes do dia a dia, buscar o respeito, buscar não incitar a violência, buscar não incitar uma competitividade exagerada, não é? Entre as crianças, entre as pessoas, você tem que ser o melhor, você tem aquele que vence no mundo, que se destaca, que tem títulos, que tem dinheiro, esse é o melhor. Não é, nem sempre é o melhor. E nem sempre é o mais feliz. A nossa única competição, efetivamente, deve ser conosco. Buscarmos sermos o melhor, porque isso nos faz feliz. Porque isso faz com que a gente cresça, não apenas do ponto de vista intelectual, mas moral, espiritual. Porque é a nós mesmos que nós devemos vencer. Porque muitas vezes a gente só fica olhando para o caminho do outro, né? Ah, não, mas meu filho, ou meu vizinho, ou meu pai, ou minha mãe, ou alguém que a gente conhece, ele devia fazer isso, devia fazer aquilo, devia ter tal e tal comportamento. Sim. Eu fico tão preocupada em endireitar o caminho dos outros que esqueço do meu. E o meu, como é que está? Cheio de entulho, cheio de pedra, cheio de erva daninha. Por quê? Porque eu estou preocupada com a vida do outro. E no mau sentido. Porque quando você se preocupa com a vida do outro para ajudá-lo, para encorajá-lo, para dar a ele algum tipo de esperança, alguma palavra, não é, que faça com que ele caminhe de uma forma mais feliz, mais leve, mais tranquila, ok. Mas quando você só olha para o caminho do outro, para ver as pedras que tem, o que ele tem que fazer, e você esquece de si. Então, é importante que a gente mude a nossa perspectiva. Não é que a gente comece a clamar nesse deserto que ainda existe e ir arrumando os caminhos para que Jesus efetivamente consiga implantar o reino de Deus em nossos corações. Para que essas sementes que lá atrás ele jogou, elas finalmente floresçam. E Jesus estava com os seus discípulos, e a gente vai ver num momento muito bonito, no livro Jesus no Lar, uma mensagem de Neio Lúcio, quando Jesus falava da importância do imperativo da ação, de como é necessário agirmos a favor de nós mesmos e do outro. E ele foi conversando com os discípulos e perguntando, e cada um foi dizendo o que achava, né, que era necessário para a gente poder evoluir espiritualmente, se tornar uma pessoa melhor. Aí diz assim: explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Felipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado.
Olha, imagine se essa casa aqui de amor e caridade, as pessoas que aqui trabalham se isolassem, vivessem eternamente no retiro espiritual. Quanto bem ia deixar de ser feito. Continuando. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuos ao Pai amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Será que eles já eram puros para não quererem contato com as pessoas impuras? Será? E será que ficar adorando Deus, ou aqui Francisco de Assis, a gente ficasse aqui o tempo todinho só louvando Deus, Francisco de Assis, será que ele ia gostar? A vida dele foi só de adoração? Não, foi de muito trabalho. Não é? Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado, é a água estagnada, sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu indagando: Tiago, qual é o peixe que flutua na onda? É o peixe morto, né, senhor? Redarguiu o discípulo. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais, daninhos à plantação útil? O interpelado pensou e esclareceu. Indiscutivelmente, é a terra desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho de traça? A túnica que não é usada, senhor. Endereçando expressivo gesto a Judas, interrogou: que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, senhor. Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se açoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína, ou voltados ao abandono. André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro, qual é em verdade a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou o bem-humorado: o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito? No trabalho a que nos propomos. O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora, através dos pensamentos, das palavras, das obras e da nossa própria vida. O todo sábio criou a semente para produzir o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da Boa Nova. Amar servindo é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Então, aqui Jesus deixa bem claro como é necessário não apenas a nossa vontade, mas o imperativo da ação. Em todas as esferas às quais nós tenhamos a possibilidade de agir. E tenhamos a certeza que cada um de nós sempre pode agir em favor de alguém ou de si próprio. Basta para isso uma vontade firme, uma vontade que não se dobre aos caprichos, que não se dobre, às vezes, às situações difíceis pelas quais cada um de nós passa, e que a gente sabe
que essas situações difíceis, esses desertos que atravessamos em nossas vidas, o deserto é também um caminho. Porque na hora que estamos atravessando o deserto em nossas vidas, é o momento em que somos convidados à reflexão e ao aprendizado. Para que lá adiante, quando novamente o que está à nossa volta começar a florir, a gente tenha a sabedoria de aproveitar, e entender que aquele caminho que a gente atravessou, que foi difícil, que foi áspero, ele nos conduziu, nos proporcionou agora desfrutar desse novo oásis. E à medida que a gente entende, que é dessa forma que nós temos que caminhar, sendo perseverantes no bem, no amor, procurando cultivar dentro de nós as sementes de virtudes que já trazemos em nosso coração, em nosso espírito, então a gente começa a agir diferente. Nas pequenas coisas e futuramente também nas grandes. A gente já começa a olhar para o outro com um olhar diferente, um olhar de respeito, entender que a minha necessidade é também a necessidade do outro, que se eu quero direito, eu tenho que cumprir primeiro o meu dever, porque é isso que traz o equilíbrio. À medida que eu cumpro os meus deveres, eu vou tendo os meus direitos, e isso traz um equilíbrio harmônico para a vivência das nossas vidas. Eu não posso só querer ter direitos, assim como eu não posso somente viver para os deveres. Tem que haver esse equilíbrio saudável da vivência do dever e, a partir daí, a gente adquire também os direitos. Então, aí sim, a gente vai começar a endireitar os nossos caminhos. E qual o maior instrumento que a gente tem para endireitar os nossos caminhos? O Evangelho de Jesus. Então, nós temos ali todo o roteiro, ele trouxe para nós. Não bastou vir antes dele os profetas e tantos outros que nos advertiram. Jesus veio em pessoa, vivenciar, exemplificar de uma forma simples, de uma forma amorosa e para todos e com todos. Então, Jesus é o Evangelho vivo. Nós temos ele como modelo e guia. Então, basta agora a gente querer. E sair desses atalhos que cada vez só nos conduzem a lugares cada vez mais tristes e difíceis e que tornam mais complicado o nosso retorno aos braços do Pai. E, para encerrar, nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel, muito bonita, que diz assim, do livro Fonte Viva, capítulo 30. Não sabeis, vós, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso está em Paulo, Coríntios 1, capítulo 3, versículo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas na estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia da escultura pede os milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque das trevas humanas, é necessário que os processos educativos humanos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho
por artistas celestes de nosso acrisolamento, ou seja, da nossa depuração. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo e a fim de que nos tornemos e voltemos para aquele projeto inicial de sermos a imagem e a semelhança de Deus e, desta forma, endireitarmos os nossos caminhos. Muita paz.